Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato A Inveja da Minha Tia Margarida. Baseado na experiência de Gustavo Rivera, todos os nomes são fictícios. Esta é a primeira parte da história sobre minha família. Esse relato é baseado em uma guerra familiar, de raiva e inveja. Tudo isso me mostrou que nossos inimigos costumam se esconder ao nosso lado, pois eles sabem perfeitamente como nos machucar de verdade. Meu nome é Gustavo e moro em Arrinho, em um apartamento na Colômbia, que se destaca por seus carnavais, mas também por sua bela vegetação e belos costumes. Este relato familiar se concentra em um problema que tem a ver com a vida da minha tia Margarida, que eu amava tanto. Eu nunca pensei que minha tia faria isso com a própria família, a quem ela dizia ser fiel desde criança. Minha tia Margarida dizia que ela tinha que se virar sozinha, sendo a quarta filha de 9 irmãos. Os privilegiados sempre foram seus outros irmãos, inclusive minha mãe. Segundo ela, aos 13 anos, ela teve que ir morar com parentes em outra cidade para continuar os estudos. Naquela época, ela teve que suportar a fome devido aos maus tratos das suas primas. Minha tia Margarida conta que, quando estavam sozinhas, as primas dividiam a comida entre si e não davam absolutamente nada para ela. E que seus pais, ou seja, meus avós, depois de alguns meses, deram a ela alguns pesos, que ela teve que fazer render o máximo possível. Como ela dizia, meus avós não tinham a menor preocupação com ela, e que suas prioridades eram os outros filhos, principalmente minha mãe. Isso fez com que tivessem ressentimentos até o dia de hoje. Mas talvez o pior rancor tenha começado a partir do momento de precariedade em que se sentia menos valorizada que os outros. A vida da minha tia naquele martírio continuou até que uma amiga que ela fez na escola a levou para morar na casa dela. Graças a isso, minha tia Margarida continuou os estudos até terminar. Não sei se nesse período ela aprendeu sobre bruxaria, mas naquele momento a sorte da tia mudou. Ela foi a primeira dos filhos dos meus avós a concluir os estudos universitários. Com isso, conquistou o cargo de diretora da escola da cidade. E também se apaixonou por um excelente homem, como dizem minhas tias. Ela teve 3 filhos com ele. Ela se estabeleceu e ela tinha uma família feliz. Porém, uma série de acontecimentos fizeram com que tudo desmoronasse num instante. Não sei se esse foi um dos muitos sacrifícios que ela precisou pagar por trabalhar com magia negra. Mas no espaço de 2 anos, o marido dela faleceu em um acidente terrível. Ele faleceu instantaneamente, quando ele bateu a moto contra um poste. Algum tempo depois, meu primo foi baleado em uma boate. Minha mãe diz que o sobrinho dela sobreviveu pela graça de Deus, já que os médicos nunca explicaram como alguém que perdeu tanto sangue conseguiu se salvar. Mas ele ficou de cadeira de rodas para o resto da vida. Naqueles dias também aconteceram vários problemas com uma tia, que por coincidência teve vários conflitos com a tia Margarida. Essa outra tia, os filhos dela, faleceram em um tiroteio. O responsável por isso foi o companheiro que minha prima Sofia tinha na época. Isso aconteceu no dia 24 de dezembro de 2005. Depois do ocorrido, o companheiro da Sofia contou que cometeu esse ato horrível porque sentiu como se uma força o estivesse obrigando a fazer isso. Isso lhe cegou e o fez sentir um ciúme incontrolável. Por isso ele fez o que fez. Foi uma tragédia para todos, porque minha prima tinha uma filhinha chamada Camila, que na época tinha a minha idade, 5 anos. Foi algo que nunca poderei esquecer, pois vi com meus próprios olhos como chegaram em casa com o corpo da minha tia. Banharam seu corpo e depois colocaram um vestido branco para colocá-la no caixão.
Minha priminha e eu não entendíamos o que estava acontecendo, mas tem uma coisa que eu lembro bem. Lembro da minha tia Margarida muito ansiosa, tanto que ela ficou muito pouco tempo lá no velório da Sofia. Também me lembro de ter ido à casa da minha tia Margarida por algo que minha mãe pediu. Lá eu vi alguns trapos e quando quis tocá-los, minha tia me repreendeu e me mandou sair do quarto, mas não antes de escondê-los. Com tudo o que estou contando, eu sei que pode haver muitas dúvidas, mas ao longo desta história, você estará conectando as pontas soltas. Agora, tendo dito tudo isso, começarei a contar minha história. Eu tinha aproximadamente 12 anos, embora não me lembre bem disso. Minha cidade é identificada por ser zona vermelha e está no meio de vários conflitos. As pessoas que moram lá são muito alegres e positivas. Naquela época do dia 3 de janeiro, nesta região da Colômbia, iniciava a festa de carnaval. Faz parte da cultura do meu lindo país. Um dia antes de 3 de janeiro, estávamos no funeral de um parente distante. Pouco me lembro daquele dia que fomos ao funeral. E quando saímos, vi que minha tia Margarida estava com uma senhora de uns 70 anos. A mulher parecia um pouco nervosa quando tinha que caminhar para cumprimentar alguém. Ela fazia, cuidando à sua distância, até que uma criança de cerca de 12 anos perguntou por que ela não entrou no cemitério, ao que a senhora respondeu que não podia, porque fizeram algo muito ruim com ela no passado. Essa informação é de extrema importância, pois mais tarde eu entenderia por que minha tia estava falando com essa senhora. Também devo comentar que quando eu estava perto dessa senhora e da minha tia, eu me sentia mareado e fiz um comentário. É que me pareceu que saía um cheiro estranho das duas. Não consigo descrever bem o cheiro, mas era muito parecido com ervas queimadas. Outra coisa que quero contar é que desde que eu era pequeno, fico doente com facilidade. Várias vezes por ano fico de cama, coisa que nunca consegui entender, porque por mais que façam exames em mim, nunca encontraram nada de anormal. Bom, voltando à história. No dia 3 de janeiro, eu estava brincando com os meus amigos do bairro para jogar tinta e pó um nos outros, quando do nada, algo me chamou a atenção na casa da minha tia Margarida. Ela estava fazendo o almoço e me ofereceu algo para comer. Como a comida parecia deliciosa, aceitei. Comi normalmente e voltei para brincar com os meus amigos. Mas, uma hora depois, comecei a me sentir mal. Tive dor de cabeça, depois vomitei, dores musculares e via flashes. Quando minha mãe me viu assim, me levou diretamente ao posto de saúde da minha cidade. Os médicos me examinaram e diagnosticaram que eu estava com gripe. Eles me deram injeções, me deram remédios e me mandaram para casa para descansar. Nos dias seguintes, quase não me lembro direito, que a certa altura me sentia tão mal que passei mais tempo na cama com os olhos fechados do que acordado. Com poucas esperanças, a minha mãe resolveu me levar ao hospital mais moderno, localizado em Tumaco, uma ilha muito bonita a 40 minutos da minha cidade. Os médicos fizeram exames de sangue, urina, saliva e até exames de fezes, e não encontraram nada. Somente indícios de desnutrição, o que era óbvio, porque nada parava no meu estômago. Eu vomitava o tempo todo. Voltamos à nossa cidade. Minha mãe não sabia mais o que fazer. Meus tios e tias me visitavam, inclusive a tia Margarida. Acho que ela pensou que estava chegando o meu fim. Porém, no meio de tudo isso, aconteceu algo milagroso. Uma amiga da minha mãe nos recomendou a uma mulher que curava os enfermos. Ela lhe falou que já tinha me levado a vários hospitais e não encontraram nada. Então essa amiga disse para ela me levar até a senhora, porque talvez ela podia fazer algo para me ajudar. Lembro que minha mãe me levou com sua última gota de fé e esperança.
Finalmente, chegamos a uma casa antiga de madeira, de onde saiu uma senhora de cerca de 80 anos. Ela estava um pouco curvada devido à sua idade avançada. Essa senhora disse que entrássemos rápido, pois tinha que me atender com urgência. Minha mãe a ajudou a me deitar em uma superfície de madeira. Ela tirou minha camisa e a senhora pediu para ela sair. E depois disso a senhora começou a borrifar em mim um líquido e bateu em meu rosto com algumas folhas verdes que aos poucos foram ficando escuras. Com isso a senhora confirmou o que eu tinha. E depois dessa confirmação, ela fez uma mistura que tomei rapidamente, enquanto ela recitava algumas palavras que eu não entendi. Assim que as tomei, imediatamente senti um peso no estômago e comecei a vomitar um líquido negro e viscoso. Me lembro que vomitei demais e senti um cheiro parecido com aquele que eu senti na senhora e minha tia Margarida, naquele dia no cemitério. Essa senhora continuou me batendo com as ervas e borrifando aquele líquido enquanto fazia aquela oração. E eu vomitando. Demorou cerca de 5 minutos até ela dizer a última palavra. Ela ficou em silêncio e então disse: "Pronto, filho, você vai melhorar. Quando melhorar, você pode ir embora." Ela disse para minha mãe que quando chegássemos em casa, eu ia ficar com muito sono. Depois do intervalo, eu acordaria com muita fome. Também falou para ela que eu deveria voltar mais 2 dias, pois o que eu tinha não tinha passado completamente. E se eu tivesse demorado mais alguns dias, possivelmente, eu não teria conseguido me salvar do malefício. E que quem tinha feito foi uma pessoa com uma energia muito pesada. E ela fez isso com todo o conhecimento, pois ela havia tentado tirar minha vida, com a comida que me deu para comer. Tudo o que a senhora contou para minha mãe também acrescentou que o responsável era um parente próximo de nós, que queria acabar comigo por ter descoberto parte do seu segredo. Naquele momento, eu não entendi a que a senhora estava se referindo. Minha mãe parecia um tanto incrédula. Apesar dessas palavras, ela não conseguia acreditar que um parente próximo a nós fosse capaz de acabar com a minha vida. No final de tudo isso, minha mãe pegou minha mão e fomos em direção à casa. A primeira coisa que fiz quando chegamos, como a senhora disse, foi dormir umas 2 horas. Quando acordei, estava com muita fome e comi como não fazia há muito tempo. Nos 2 dias seguintes, fomos com a senhora, que fez o mesmo processo da primeira vez. No final, ela disse à minha mãe que tinha que voltar pelo menos uma vez por mês durante 2 anos para não ficar vulnerável às consequências da bruxaria. A verdade é que nem minha mãe nem eu fizemos isso. Quando minha mãe me viu melhor, achou que não era mais necessário voltar com a curandeira. Alguns anos depois, descobrimos que a senhora faleceu, embora não saibamos os motivos. Mas sei que um dos meus maiores erros foi não voltar. Os anos se passaram e eu estava bem, mas de um momento para o outro, minha saúde começou a se deteriorar novamente. Não com a mesma gravidade, mas adoecia com facilidade. E naquele momento, comecei a desenvolver episódios de ansiedade e depressão. Isso não passou despercebido pela minha mãe. Ela pensava que eu estava me fazendo de doente para faltar à escola. Anos depois, minha mãe herdou metade da casa dos avós, a pedido da minha avó, que queria nos ter próximos. Sem dúvida, isso causou conflito entre os outros filhos, inclusive tia Margarida, que amaldiçoou diversas vezes minha avó por ter dado aquela parte da casa para minha mãe e não para ela. Vale ressaltar que a casa dos meus avós era enorme. Por esse mesmo motivo, minha avó nos queria ter bem perto, pois já eram idosos. Eles se sentiam sozinhos e tinham medo de ficar em uma casa tão grande e vazia. Algum tempo depois, a saúde da avó piorou rapidamente. Ela faleceu muito rápido. Não teve remédio.
Muitas pessoas da cidade e dos arredores vieram ao funeral. Durante os primeiros meses, fui visitar muito o túmulo, mas uma força me atraía àquele lugar onde descansavam seus restos mortais. Até que um sábado, um dia antes do Domingo de Ramos, algo particular aconteceu. Naquela época eu tinha 16 anos. Eu fui visitar o túmulo da minha avó, como era meu costume, desde a morte dela. Comigo foi minha namorada. Ela aproveitava para visitar o túmulo de uma de suas irmãs. Nós vimos os dois túmulos, mas algo dentro de mim me disse para ficar. Eu disse para minha namorada ir embora porque precisava ficar mais um pouco, e ela concordou. Não passou mais de 5 minutos depois que fiquei sozinho, quando caí em um sono profundo. Eu adormeci no túmulo que ficava ao lado e dessa vez eu tive um sonho um tanto estranho. Sonhei que minha avó estava na minha frente. Logo atrás dela tinha algo que parecia uma pessoa sorrindo, embora eu não conseguisse distinguir quem era. Vale ressaltar que naquele sonho minha avó não disse qualquer palavra. Só depois de um tempo ela disse algo que me assustou. "Acorda, filho." Acordei justamente naquele momento. Eu comecei a abrir os olhos e veio um cheiro muito familiar. Era o mesmo cheiro de ervas queimadas que vinha da minha tia e daquela senhora. Eu me levantei e naquele momento pude ver uma sombra de aparência humana que espreitava no meio dos túmulos. O que fiz naquele momento foi sair do cemitério o mais rápido que pude. Quando cheguei em casa, contei para minha mãe, e ela me levou à igreja, dizendo que Deus era a cura para todos os males. Mas alguns anos se passaram, onde minha saúde continuava uma montanha russa. Muitas vezes ficava na cama por várias semanas. Os médicos me atendiam, mas não conseguiam encontrar nenhuma resposta. Apesar das advertências, consegui me formar na escola e comecei a estudar na universidade. Isso foi por volta de 2020. Antes de sair para estudar, fui ficar alguns dias na fazenda com meu avô, tia Margarida e outros primos. Naquela noite aconteceu algo que não consigo explicar. Meu avô me falou que na manhã seguinte me levaria para caçar. A tia e os primos se juntaram também. Tia Margarida tinha o hábito de ir todos os dias à fazenda. Embora isso me parecesse estranho, não dei importância, mas depois os motivos dela ficaram claros para mim. Eram 6 da manhã quando meu avô me levou para fazer as armadilhas com algumas espingardas que ele tinha. Estas tinham um mecanismo de cordas, paus e comida. No momento que o animal puxava a comida, a espingarda, com a ajuda de uma corda, atirava nela automaticamente. Montamos 2 armadilhas. Meu avô tinha um jeito muito premeditado de agir. A ele não importava se ele ouvisse o disparo às 3 da manhã ou se tivesse chovendo. Ele levantava e ia buscar a caça. Ele dizia que se deixasse, corria o risco que outro animal comesse. Ele falava que já tinha acontecido isso. Naquela noite, por motivos do destino, choveu muito forte. Sempre tive o sono leve e por isso percebi que à noite caiu alguma coisa no telhado da fazenda. E quase não prestei atenção porque tínhamos galinhas, patos e outros animais. Achei que era um deles. Não sei porquê, mas naquela noite minha curiosidade tomou conta de mim. Abri os olhos quando ouvi o barulho típico na parte de trás da casa. A casa da fazenda tinha parte da cozinha aberta, porque cozinhavam no forno a lenha. Levantei-me silenciosamente e olhei para fora naquele momento, pois pude ver claramente a silhueta de uma mulher que me observava. Fiquei pálido e trêmulo, não sabia o que fazer. Apenas olhei para a figura que segurava uma de nossas galinhas e, num movimento rápido, soltou a galinha. Meu corpo não me respondeu. Minha mente ficou em branco até um momento em que o silêncio foi quebrado. Meu avô saiu do quarto e me disse: "Vamos, meu filho, já caiu na armadilha." A silhueta da mulher havia desaparecido na escuridão.
O que caiu foi um veado. Meu avô me entregou o animal enquanto tirava a espingarda da armadilha. Ao chegar em casa, sem pensar duas vezes, corri até a cozinha para ver se tudo o que eu vi era fruto da minha imaginação. Quando cheguei, não havia nada, nem sangue, nem galinha e muito menos qualquer vestígio de alguém que pudesse ter estado naquele lugar. Disse a mim mesmo que deveria parar de assistir tantos filmes de terror, porque eles estavam me fazendo ver coisas onde não havia. Porém, alguns segundos depois de repensar isso, vi como a tia Margarida chegou em casa. Ela disse que teve que se aliviar lá fora, porque já não aguentaria até o amanhecer. Talvez minha própria ingenuidade não tenha me deixado pensar além das palavras dela, e deixei o assunto aí. Uma semana depois, eu estava pronto para ir para a universidade. Naquela época, eles também começaram a reformar a casa e meu avô foi ficar na casa da minha tia. Saí sem pensar que aqueles dias foram os últimos que passei com o avô. Quando eu cheguei na universidade, minha vida mudou completamente. Enquanto estudava engenharia, não tinha tempo para fazer nada. Houve dias que eu ficava sem comer. Muitas vezes chegava no meu apartamento só para dormir. E justo nesses dias eu desenvolvi uma mania estranha. Todos os dias eu acordava assustado, entre 12 e 12h30 da manhã. Outras vezes eram 3 horas da manhã. Além de me assustar muito, eu sempre olhava para minha janela, pois tinha a sensação que estavam me observando. Enquanto eu passava por isso, minha mãe estava muito pior. Depois de ter uma relação com meu avô, tudo mudou, quando ele foi viver com tia Margarida. Muitas vezes insultava minha mãe e até tentou chegar a agredi-la. Foi nessa época que desencadeou a pandemia e com isso eu voltei para a cidade. Assim que cheguei, pude ver a triste realidade. De filha e netos favoritos, ele passou a nos tratar com indiferença e isso era muito estranho. Às vezes, dava a impressão de que ele nos via e tratava da mesma maneira de sempre, mas pensávamos que as mudanças de atitude dele se deviam à idade, e esse foi um grave erro. Apesar de ter 79 anos, meu avô falava bem e tinha uma caligrafia excelente. Sabia ler e era uma pessoa estudada. A única coisa que mudou foi sua atitude com relação a nós. Não sei se foi pelas orações que minha mãe fazia todas as noites, mas chegou uma hora que meu avô voltou a procurar nossa companhia. Passou bons momentos conosco. Meu Deus, se eu soubesse que isso era um perigo, teria evitado. Uma tarde que passamos com ele, estivemos rindo alegremente. Ao chegar à noite, fomos deixá-lo na casa da tia Margarida, quando aconteceu algo que me encheu de tristeza. Meu avô teve um ataque cardíaco. Ele não conseguia respirar. O levamos à emergência do hospital. Fizeram reanimação durante um tempo, mas, lamentavelmente, esse foi o último dia que ele viu a luz. Meu avô deixou um grande vazio que não foi possível preencher até o dia de hoje. Meu avô, assim como minha avó, faleceram repentinamente, quando ninguém suspeitava. Fiquei arrasado. Minha depressão aumentou tanto que deixei de estudar. Tentei uma nova relação, mas também não deu certo. A maioria das coisas que fiz deram errado. Inclusive minha saúde piorou de novo. Tudo foi um pesadelo, até o momento em que conheci Carlos Mário. Quando o conheci, minha vida mudou. É uma amizade que me dói até hoje, porque, infelizmente, ele não está mais conosco. Até aqui chega a primeira parte da minha história. Embora eu esclareça que tenho mais para contar. Fim desse relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.